30 anos, mais da metade da minha vida, né, no ramo óptico. Tive o prazer de participar e ver nascer mais de 400 unidades. Nós ficamos com 3 lojas no centro fechada, porque a água invadiu Porto Alegre, o centro de Porto Alegre. Nós tivemos, assim, um choque térmico e cultural. Tem 3 formas de você ganhar dinheiro. Ela é essa mulher forte, essa mulher pujante. Ela é uma locomotiva. O César é um pilar na minha vida. Uau! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Novo Olhar. Hoje nós temos clientes aqui, amigos, pessoas sensacionais, inspiradoras, grandes empreendedores e que fizeram até, a gente pode dizer, uma transição de carreira. Não exatamente de mercado, mas uma transição de carreira. Quem nós temos hoje, Joyce? Verdade, Paulo. Hoje temos a grata satisfação, maravilhosos aqui, a Rita e o Júlio César. O mercado inteiro conhece eles, tem mais de 30 anos no setor óptico e são inspiradores porque foram ousados de mudar de uma região para outra, começar do zero. Verdade. E são inspirador, referência no mercado nacional, gente. Nós estamos aqui com a Ritinha, carinhosamente chamada, né? Todo mundo conhece, uma grande queridíssima. referência. Ela iniciou um trabalho no Sul. A Rede Diniz, quando foi migrar, né, Rita? Você conta pra gente um pouquinho da trajetória. Claro. E o Júlio César, o grande companheiro aí da Rita, Fiel sócio. escudeiro, Isso. topa tudo. Muito bom, Ritinha. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Para a gente é uma alegria, né? Poder dividir um pouquinho aqui da nossa história, da nossa jornada, né? E poder inspirar um pouco mais aí algumas pessoas que desistem ou pensam em desistir, né? Esse sempre foi um pilar, né, que nós trouxemos para a nossa história, que é não desistir. Não desistir. É. É uma marca sua, viu? É. Você é guerreira, conhecida no Brasil como aquela que persevera. Eu comecei lá em São Luís do Maranhão, né? Na realidade, Joyce, eu já tenho 40 anos de profissão. Ai, 40? O tempo passa, né? 40 anos, olha só. A idade do meu filho, né, do Diego, que foi a minha grande inspiração, foi a minha grande motivação, né? Que eu tinha 17 anos. Uau, foi muito cedo, quando né? eu tive o Diego e precisava trabalhar. Né? Venho de uma família muito humilde e arrimo de família. E eu precisava, né, trazer o principal para casa, que era o alimento. Sim. Então, eu me desprendi. Ele tinha 22 dias de nascido. E eu tive uma oportunidade, através de uma amiga, Madelon, que se estiver me assistindo, um beijo, Madelon. Madelon foi quem me introduziu no mercado óptico, através das Óticas Brasil, lá em São Luís do Maranhão. É mesmo? Precisava de uma vendedora, eu nunca tinha visto um óculos na minha vida, né? E ela me chamou para fazer essa entrevista. Meu filho tinha 22 dias de nascido, eu deixei com a minha mãe e fui até a Ótica Brasil. Éramos 3 candidatas e eu tive a graça, a sorte, né, de ser a escolhida. Uau! E eu lembro... sem nenhuma experiência prévia. Sem nenhuma experiência, né? Ele preferiu me ensinar e isso foi uma base para mim, né? De poder replicar. Eu vou falar um pouco mais na frente, né? Desse projeto que nós temos hoje. Mas lá atrás eu tive oportunidade, né? Pelo Seu Pereira, né? Que era o meu líder. Hoje ele já faleceu, mas deixou aí para mim. Ele foi um dos maiores vendedores que eu conheci. Foi com quem eu aprendi a dar os primeiros passos, né? Na ótica. Então ele foi seu coach, né? Foi meu coach, meu incentivador, meu professor. Maravilha. E foi muito válido, né? Muito o que eu pude bom. aprender na base. Não tinha muita tecnologia, não né? Tinha YouTube, eram pouquíssimas, era pouquíssimas vídeos, ferramentas. Não tinha. Hoje mas tem muito foi a base que eu tive ali. Então, uma gratidão ao Seu Enorme. Pereira,
que me introduziu ali Maravilhoso. através das Óticas Brasil. Lindo, lindo. E Júlio César, conta a trajetória um pouquinho pra gente. Bom, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui Oh, participando bem-vindo. desse Nossa, receber desse vocês. momento tão especial, desse podcast Sim. maravilhoso. Né? É muito bom estarmos na companhia de pessoas que nos inspiram, né? E vocês Gratidão. nos inspiram. Um encontro de também, né? amigos É aqui. isso aí, isso é isso importante. mesmo. Bom, eu ingressei no ramo óptico já nas Óticas Diniz, Uhum. na cidade de Natal. Natal. Eu sou natalense, né? Ah, E no ano 2000, Aham, ou seja, esse 26 ano, anos. 26 anos uau. nesse universo, né? Aham. Que é viciante, Viciante. nesse universo que é desafiador, né? Certo. E repleto de boas surpresas, né? E muitas conexões, bons Aham. amigos. Então, na cidade de Natal, eu comecei. Uhum. Trabalhei nas Óticas Diniz como colaborador por 5 anos e 8 meses, para ser mais preciso, Aham. né? E após esse período, foi Fez de tudo lá. Começou fazendo de o quê? tudo, de tudo. Na realidade, eu trabalhava lá como locutor, né? Essa Isso. voz de Pois é, né? Bem Agora assim, né? entendi. Aí daí que conquistou a dona Ritinha. Isso, olha essa só. voz aí. Isso, eu entrei lá como locutor. Nesse período, né, estávamos numa expansão muito Sim, grande sim. na cidade, né? Sim. O meu diretor, então, o Aécio O Diniz, a quem eu Aécio. quero aqui, Abraços o Aécio do e a senhora Aécio. Benedita, né? Dona Que eu quero Benedita, mandar amo um ela, grande viu? abraço, um grande É. beijo, né? Assim como a Rita tem gratidão ao senhor Pereira, né? Sim. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande a eles, né? Na realidade, eu comecei lá com o Alderi Diniz, o irmão do Aécio. Outro irmão. Isso. Sim, sim. E aí depois o Aécio assumiu a praça junto com Sim. a senhora Benedita e construíram uma grande história de sucesso Que que lindo. continua até hoje. Verdade. Dito isso, trabalhei como locutor, né? Começamos ali na praça, nas carreatas que a Diniz sempre fazia, né? As Nas, famosas isso, carreatas. nas aberturas de lojas, as inaugurações. Aí na carreata você fazia a locução ali, a Isso, chamada? Isso, Que exatamente. legal. Em cima do trio elétrico. Em cima do trio elétrico. Sim. E também, e logo após isso, indo nas emissoras de rádio, fazendo os testemunhais, nas emissoras de TV, gravando spots, enfim. E a partir de um certo tempo, a Diniz ela foi saindo da região Nordeste Sim. e acessando as outras regiões do país. Sim. E nós formamos uma caravana. Sim. Estávamos conversando há pouco sobre isso, né, em off, né? E começamos a desbravar o Brasil aí, né? Em várias cidades, em diversas regiões, onde eu tive o prazer, eu dizia sempre, poxa, eu sou o maior vendedor dessa empresa, porque eu estou trazendo, através da minha voz, essa informação, essa boa nova, né? Sim, é boa Que a nova. maior rede de óticas até então do Nordeste Sim, sim. né, está chegando, está acessando as outras regiões do país. E foi realmente um trabalho Lindo, muito gostoso, lindo, muito lindo, lindo, uma sim. construção. E tive o prazer de participar e ver nascer mais de 400 Então unidades. você trabalhou em todo o diretamente Brasil. com o seu Vidal. Diretamente. Seu Vidal, Diretamente. grande Expansões Vidal. Seu Isso. Aqui a gente, todo mundo é fã do seu Fã do Vidal. seu Não, Vidal. Se Vidal estiver assistindo, quem estiver do lado Não, Se dele, estiver Nossa. manda assistindo, um alguém beijo. põe Grande pra ele abraço. assistir aí, pelo amor de Vidal, Deus. nós amamos ele. Com certeza. Nós chamamos, Desses 5 anos e 8 meses, 3 anos trabalhamos direto, lado a lado, ombro a ombro, Ombro a ombro. desbravando aí, Desbravando. inaugurando loja e fazendo as pessoas felizes. Que Isso, legal. expansionando a rede. Expansionando a Vendo- rede. E foi É. nesse momento que trouxe para outras regiões, saiu do Exato. Nordeste, né? Porque Exatamente. começou no Nordeste. Isso, Foi pro em Brasil São todo, Luís. hein? Isso, e a partir daí começamos a vir para o Brasil todo, né? E foi realmente um momento muito gostoso, né? Eu sempre lembro, eu tenho muitas fotos em casa desses momentos das inaugurações, né? Desses acontecimentos. Eu sempre dizia assim, as Óticas Diniz, ela não inaugura, ela estreia. Ela E- estreia. É um show, Isso, né? É um e toda espetáculo. estreia é líder de audiência. Eu Boa. sempre É dizia verdade. isso. Aí, de todas essas boas novas, Sim. né? Nós nos conhecemos. É verdade. Né? Eu trabalhando já em Fortaleza,
Fortaleza. Certo. Que eu comecei na Diniz em 1996. Na 30 anos. Diniz. Aham. Então, eu já tenho quase aí Aos 30 anos metade. são de Diniz. 30 anos, mais da metade da minha vida, Sim. né? No Sim, ramo óptico, sim. foi nas óticas Diniz. Eu digo que a Uau. Diniz é um divisor de águas na minha vida Sim, profissional. Sim. Lá eu aprendi valores que eu Certo. nunca tinha visto antes. Lá eu conheci uma ótica sobre-humana, Certo. uma ótica que pensa nas pessoas, Carinhosa. né? Uma empresa que tem uma cultura muito forte, mas sempre focada no cuidado. Começando dentro de casa Certo. e expandindo isso, né, ao Certo. consumidor final, aquele que nos escolhe. Como é que é a Ótica Diniz? Lugar Lugar de de gente gente feliz. Tá feliz. vendo? Até Feliz, sei o slogan, a música de vocês é E ouvindo linda. vocês, assim, a origem na ótica, as caravanas, vocês são o que a gente pode chamar de óticas Diniz raiz. Raiz, bem, boa, é Paulo. sobre isso. É sobre Boa. isso. Aí, Oriane, Raiz, que é tem pegar as gente raiz, pessoas, é. falar com as Muito pessoas, bom, abraçar, muito bom. É tocar, verdade, tudo isso é daí. verdade. E que fez a identidade, né? Da Exatamente, Diniz. foi Verdade. construída dessa forma, né? Eu me lembro que quando o Diniz me chamou para fazer uma entrevista, ele estava inaugurando a 8ª loja, Sim. né, que era, na realidade, a loja 7. Nós tínhamos uma diferença nos números por causa do escritório. Ah, tá. Então, era a loja 8, mas era a 7ª loja de São Luís do Maranhão. Eu trabalhava em uma outra ótica, né? Do Dr. Braga Diniz. Era uma ótica que tinha o sobrenome Diniz, mas a ótica era Veneza. Eu já soube dessa história. Tá, eu já ouvi. te contei essa história. Aham. E aí eu fui chamada pelo Arione Diniz para ir gerenciar essa loja. Nós Certo. tínhamos um contato, até porque na época eu conheci o Diniz trabalhando na King Joia. Eu Ah, comprava você com trabalhou ele. na King Joia também? Não Não. trabalhei na King Joia. Nessa época eu trabalhava Ela era cliente. eu era cliente dele. Uau. A King Joia começou a vender eletrônico, e eu lembro que eu comprei um gravador. Com ele? Com ele. Uau. O Diniz era apaixonante, assim, ele era o gerente da loja. E depois explodiu as óticas Diniz em São Luís do Maranhão. Sim. E eu, meu Deus, é o Diniz, que era da King Joia e tal. E eu comecei a fazer as relações. E explodiu, né? Como contagiou essa empresa, como atrair as pessoas pela forma, né, de comunicar, pela forma de atrair. Era algo assim nunca visto em São Luís do Maranhão. Sim. Multidões, né, naquelas inaugurações, com aquela Muita proposta. alegria, né? Muita. Era uma felicidade. Felicidade, boa. Joyce, era uma felicidade. As pessoas esperavam uma abertura Que para se incrível. beneficiar do propósito maior Parava a dessa cidade, né? empresa. Porque Isso é nas verdade. Porque inaugurações... você vinha fazendo uma série até o dia, né? Exatamente. Chamada, Contagem estádio. regressiva. Quantos Exatamente. óculos era gratuito nas inaugurações? 1000 armações Armação de de graça graça por dia. Isso aí foi o Arione que Nossa. colocou, hein? O Brasil inteiro copiou, mas Copiou. foi ele que começou. Ele foi Verdade. o precursor Foi, de tudo isso, foi, né? foi, E pioneiro. o Arione Diniz, como empreendedor, como líder, né? Visionário, ele né? sempre foi muito visionário, sempre acreditou muito nas pessoas, sabe? E eu aprendi esses valores que lá atrás eram tão simples, né? Mas com tanta mudança no mercado e nas pessoas, eu vejo a grandeza de tudo isso, porque eu trago isso comigo, isso enraizou em mim, Enraizou, né? tá na essência. Isso transborda mesmo. Que legal. E ele é o Rita. meu grande mestre, é a Que pessoa legal. que mais me inspirou, né? A Sim. ser Como quem eu empreendedora, sou, como empresária. empreendedora, como Abração, empresária. então, ao seu Arione Arione. Beijo, meu Isso. amado, meu querido, te Queridíssimo. amo, querido Arione Diniz. E como foi o né? desafio? Quando surgiu esse desafio, essa missão, essa chamada para sair, né, de Maranhão para o Sul? Antes eu passei por Fortaleza. Ah, você passou por Fortaleza. Fortaleza. Olha Cheguei o em estado. Fortaleza em 2002 e fiquei Aham. até 2007. Aham. Na realidade, eu tinha um sonho, né? Eu olhava toda aquela estrutura e eu tinha algumas coisas que eu discordava, né? Eu sempre trazendo um contraponto, É mas bom. isso ajudou Pra muito. melhorar, né? Com certeza. E o Arione sempre teve uma escutativa. Essa é uma característica muito forte dessa empresa, né? E ele sempre nos ouvia,
Mas eu tinha um sonho de botar o meu negócio. Uhum. E eu queria sair de São Luís do Maranhão e ir para Tocantins, para Palmas, uma Não cidade que brinca. estava melhor cidade ali. Se você tivesse ido lá, olha, Maravilhoso. estaria lá. Verdade. Estava se formando, Olha, né? Mas aí eu dividi esse projeto com o irmão do Arione, o Aldenir, que faleceu também, né? Que Deus o tenha. Uhum. E ele contou para o Arione, né? E que bom que ele contou para o Arione. Era um segredo, mas eu ia vender a minha casa, que eu tinha construído, né, com o meu trabalho. Eu ia vender um carrinho que eu já tinha comprado também com o trabalho. E ele contou para o Arione, a Rita quer sair. E o Arione me chamou para uma reunião e abriu e disse, então, se você quer botar um negócio, eu vou ser seu sócio. Vamos lá. Pronto, pô. Tem Né? uma olhada de sócio. Vamos lá. Maravilha. Melhor Quanto dos que você mundos, tem? né? Eu disse, eu não tenho nenhum real, eu vou vender casa, carro, o que eu construí. Ele disse, então tá, vamos lá, você bota o negócio, entra com o trabalho e eu entro com o capital. E eu, tá bom. Fui para Fortaleza, escolhi Fortaleza para iniciar. Lá nós conseguimos abrir 15 unidades, né? Ficamos lá de 2002 até 2007. Foi lá que eu conheci o amor da minha vida, numa inauguração lá de Juazeiro do Norte. Né? Nós nos conhecemos lá, fazendo a carreata. E foi amor, assim, à primeira vista. Olha. Eu levantei a porta e me apaixonei pelo meu amado. E veio o Júlio, o que você falou para ela? A primeira palavra que você falou para ela? Olha, a primeira palavra... Bom, nesse momento, assim, existia um respeito muito grande, né? Porque a Rita já estava... já era a diretora, né? E eu era... Da operação. Isso, e eu era o locutor da rede, enfim. Estava chegando em Juazeiro do Norte para uma inauguração em que o Aécio estava abrindo uma unidade lá, né? Lá na terra do Você viu que ele já estava de olho em você antes de você perceber ele, Rita. Já tinha mapeado. Entendeu? Então, assim, e o interessante é que lá em Natal se ouvia falar muito na Rita. Porque a Rita, poxa, a Rita lá de São Luís, eu antes de conhecer ela a tá em Rita, Fortaleza. Da Rita, Pronto, Rita. bem assim. Então nós nos conhecemos, né? E a partir daí surgiu essa relação, né? Que graças a Deus aí já duram 20 anos. Vamos fazer 21 anos. 21 anos, né? E, enfim, foi um momento muito mágico, né? Mágico. Porque nós, na realidade, já nos conhecíamos desde a chegada dela em Fortaleza. Na inauguração da primeira loja, que foi na Major Facundo. Você já estava nessa parte das inaugurações, das carreatas. Isso, exatamente. E um dia desse ela comentou, poxa, lá em Fortaleza nós nem nos vimos. A gente não se viu. E realmente. Porque era a correria, tal, e eu tratando ela de Dona Rita, né? Enfim, normal e cabível para o momento, né? E só que lá em Juazeiro do Norte a chave virou, né? Aconteceu exatamente o universo conspirou ao nosso favor, enfim, e realmente foi um momento muito mágico. E aconteceu exatamente isso. Eu tinha terminado uma carreata, né? Naquele frio de Juazeiro do Norte, né? Frio gostoso, assim, de 40 e poucos graus. 40 e todos. Né? E quando eu abri a porta, eu estava na loja e, enfim, eu brinco muito que foi tipo aquela que tinha muito, tem o Chaves, né? Tinha o encontro da Dona Florinda e o professor Girafales, né? Lembra? A estrelinha. Isso, a estrelinha, aquela coisa toda. Essa é boa, eu olhei pra ela olhou pra mim, eu ofereci a ela um pedaço de pudim. Essa música aí, né? Essa música. Bom demais. Mas, Joyce, e aí depois nós saímos, né, de Fortaleza. Houve o momento da homologação do sistema de franquia e nós resolvemos, né, sair de Fortaleza e estava aberta a Praça de Porto Alegre. Que passo de fé, hein?
fé, Olha, minha amiga. Rita. Que distância, não Foi, só física isso, né? Que Nós distância. tivemos assim um choque térmico e cultural. Todos os choques, exatamente. Cultural, É uma técnico. frase, inclusive, do César. Gente, Exatamente. olha, Nós chegamos lá no finalzinho frio, do inverno, Misericórdia. que para nós era Antártida, Meu né? Deus. Saindo do Ceará com camiseta, como diz lá, com camiseta de física, só com o polo chegando no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. Digo, olha, o que é que está acontecendo para o mundo que eu quero descer, né? 2007. 2007. E Eu sei que você foi uma das pioneiras, né? Sim. Nessa transição. Sim. E isso inspirou outros. Outros. Os outros inclusive, diretores que foram para as praças aqui do Sudeste, Sul, foi porque tinha um case de sucesso que era a Rita. Eu lembro disso. Isso. E foi muito Exatamente. desafiador, Joyce. Nossa. Nós chegamos, né? E com muitos sonhos, né? Com a vontade de botar um negócio. Eu sou muito intensa Sem em tudo que eu dúvida, faço. Sem dúvida. E era eu, o César, meu filho, a minha irmã e a família, né? E nós termos que multiplicar essa ideia para as pessoas entenderem o que era as óticas Diniz. Eu falava e as pessoas diziam, acho que essa mulher é maluca. Nunca ouvi falar Né? lá Eu disse, daquela época. nós vamos inaugurar, nós vamos dar 1000 O anúncio não armações. tinha chegado aqui, não tinha internet, Nós íamos né, nas como hoje. emissoras de rádio, de TV. O Vidal, inclusive, nos ajudou em toda a implantação do Sim, projeto, sim, que na sim. época ele era, né, a pessoa que fazia isso. Hoje é a Sim. Claudinha Valério, A Claudinha. lindamente Também, faz. linda. Um beijo, Esteve Claudinha. aqui conosco, a Sim. Claudinha. Sim. E o Vidal, nós, assim, ó, nós aramos aquela terra, né? Claro. Para plantar a semente das óticas Diniz. E a Foi. gente fala que é a nossa terra prometida. Uau. Exatamente. Né? Deus promoveu, né, a Rita, o César, a nossa família para irmos para lá, colocar esse projeto. Boa. E foi lindo, Joyce, o início. Nós inauguramos 3 lojas simultaneamente. Nossa. Que No desafio dia louco. 14 de Nossa. janeiro de 2008. No mesmo dia? No As mesmo 3 lojas? dia, As as três 3 loucura. lojas. Foi uma As 3 loucura. E multiplicar-se pessoas. Como é que faz para estar em 3 lugares? Meu Aí Deus. nós temos a graça, né? A graça. Dessa irmandade dentro do grupo. Pois bem. E sim. vieram pessoas De todo o Brasil de pra todo ajudar. o Brasil Brasil. para Olha nos que ajudar. lindo. Norte do Tinham lojas que Nordeste. nós tivemos que colocar 10 vendedores. Meu E nós Deus. não tínhamos. Nós pegamos uma equipe enxuta. Sim. E foi tudo muito rápido, porque foi de setembro que nós chegamos lá para Aham. ponto, reforma, Inaugurar em até a janeiro. inauguração. Janeiro. Em Muito janeiro de rápido. Só Pra foi- 3 lojas? Que 3 loucura. lojas. Então, gente, Diniz Raiz foi do Brasil todo para lá. Ah. Do Brasil inteiro. do Brasil Mas ali inteiro. houve, Joyce, realmente o efeito da multiplicação. Multiplicação. Porque nós tínhamos dinheiro para abrir uma unidade. Sim. E foram aparecendo oportunidades. Ah. Deus abriu as portas, um leque de oportunidades, e nós conseguimos Uau. inaugurar 3 lojas. Assim, ó, se hoje você, matematicamente, se você me perguntar como, eu vou te falar, Joyce, matematicamente eu não sei. Não Foi sei. pela não- fé. pela fé. E pela graça do Senhor Jesus. Nós Amém. conseguimos. E nós conseguimos, a partir dali, eram 5 lojas por ano. Aham. Nós chegamos a abrir 25 unidades em Uau. 5 anos. Nossa. Uau. E no muito. meio de toda essa expansão, Aham. ainda tivemos Salvador. Salvador. Ah, Salvador. foi. Salvador. Salvador nós- foi depois Foi desse depois, início em Porto Alegre. sim. Isso, depois, mas que atuamos simultaneamente, né? Simultaneamente. Nós Porto abrimos Vocês são Alegre, meio Salvador. doidos, né? meio, Acho que eu não, lembro bastante. dessa Bastante, parte. né? A Rita falou viajando, indo. Era voltando. ponte aérea, Salvador, é, Porto Alegre, é, Porto é. Alegre, Salvador. É. Nós inauguramos 7 lojas. 7 lá. lojas lá. Então, nós tínhamos 32 lojas, com Nossa. culturas totalmente É distintas, verdade. clima. É. Isso que mais surpreende a mim. Sair lá de Fortaleza, do Maranhão, ir para Porto Alegre, gaúcho, cultura totalmente diferente. Outro país. Como é que foi lidar com esse choque de cultura fora o choque térmico? Como a Rita falou, né? Eu criei essa frase, eu vou até registrar ela, né? boa, Vou boa. Bota no patentear. quadro, já botou? Exato, bem pensado. Olha, foi realmente um desafio muito grande, como a Rita falou, porque nós ali acessamos um outro público, um público mais exigente,
mais esclarecido. Porque a gente sabe... Mais frio. Mais frio na tratativa, sim, né? Sim. Mais frio. E nós chegamos com o nosso calor, né? Com o nosso calor humano, com o nosso acolhimento, que é uma identidade das Óticas Diniz. Sim. E isso causou, no início, uma estranheza muito grande para o Porto Alegrense, né? O pessoal ficava um tanto quanto desconfiado, né? E com o nosso atendimento, nós hoje temos ainda, que é uma característica da Diniz, mas nós tínhamos um grande bar em todas as lojas, né? Que o cliente estava ali adquirindo o seu óculos, com tudo, de tudo, né? Vocês conheceram, cerveja ao uísque. Da cerveja ao uísque, passando pelo vinho, pelo cafezinho, pelo picolé, pela balinha, por tudo. E isso não existia. Não existia. Não, dentro de uma ótica? Não. Nossa, uma água, um refrigerante. E era a maneira de nós prestigiarmos o cliente que estava nos prestigiando também. Era um mimo, né? Um carinho. Então muita gente ficava desconfiada. Nossa, esse pessoal, pô, servindo bebida aí até brincava, pô, vai nos embebedar para nos vender. Essa é a estratégia. Muito isso. Olha, mas uísque, cachaça, vodka. Não, vocês querem que a gente enche a cara aqui, né? Fica à disposição. Você toma o que você quiser. Exatamente, fica à vontade. Mas com isso nós fomos conquistando, né, através do nosso acolhimento, do nosso calor humano, do nosso atendimento, sem esquecer do profissionalismo. Aí foi onde nós tivemos que subir a régua. Né? Por quê? Como eu falei há pouco. Sem perder aquela origem, aquela essência, mas agregar uma parte mais técnica, mais de assertividade ali, de acessar essa pessoa que seja mais exigente nessa área. Perfeitamente, porque esse consumidor exigiu isso de nós, enquanto empresa, o nosso posicionamento, né? E aí, aos poucos, nós fomos agregando grifes no nosso negócio. A gente sentiu o mercado. Nós saímos do Nordeste, que tem uma cultura totalmente diferente. Chegamos aqui no Sul, de pessoas mais frias, exigentes, mais desconfiadas, mais seletivas. Natural, mais seletivas. E foi realmente uma trajetória, assim, bastante... tivemos que ter muito afinco, afinco. E tivemos muito sucesso, eu até comentei há pouco, né? E Deus colocou a mão, e a gente sabe que Deus ele abre portas onde nem parede tem. Boa. Essa é a grande realidade, né? E nós tivemos um recorde, né, Rita? Em 30 dias, nós comercializamos quase 9 mil óculos nessas 3 lojas. Que é naquela da inauguração? Isso, exatamente. Inauguração. Em 30 dias, nós comercializamos... Já é um sucesso de janeiro de 2008. Isso. Olha, foi um recorde na rede. O Diniz, histórico. O Diniz, ele enlouqueceu, pirou. Sabe, ele pirou, ele disse, nossa, porque sabe, quando o Diniz pira, ele quer fazer isso todo dia agora. Pronto, bem assim. Tem que replicar o modelo, né? Mas ele falou, eu preciso quando de 10 replica, Ritas. tem que fazer 10 melhor. César junto que vão expandir o Brasil. E a tese é de replicar e melhorar. É verdade, mas foi desafiador mesmo. Mas nós conseguimos, né? Pelo menos a dificuldade dessas 3 lojas, o aprendizado, a experiência, né? Trouxe muita maturidade. Foi uma maturidade muito rápida, né? E nós conseguimos, como eu te falei, em 5 anos abrir 25 unidades, né? Maravilha. E Salvador foi essa outra... Foi esse outro grande ápice na nossa vida profissional, que mais aprendizado nós tivemos lá, né? Mas teve um momento que eu estava me perdendo, né? Com essa... com tudo, com a quantidade de loja, com essa diferença de cultura. E isso não estava me fazendo feliz. Desgastando você, né? Emocionalmente, eu estava abalada, doente, né? Fisicamente, porque o corpo sente, né? Sente. E aí nós conversamos, entramos num acordo, eu conversei com a Arione, eu disse, Arione, eu vou vender as lojas. Eu quero que você confie em mim. Eu vou conseguir 7 franqueados, né? Porque as lojas têm que ter um dono. Talvez Salvador não tenha ali, né? Tanto sucesso. Pode ter muito mais, que a praça é maravilhosa, porque não tem um dono, né? Então, eu quero que você me dê esse voto de confiança. E ele disse, Rita, faça do jeito que você achar melhor.
E considero já ter novos 7 franqueados. E nós conseguimos, né, colocar, na realidade, 6 pessoas lá, porque um ficou com 2 unidades. Lojas, E as pessoas conseguiram dar vazão ao negócio e nós ficamos só em Porto Alegre. Né? Aí foi o momento, né, quando a gente sai um pouco, Joyce, que a gente consegue enxergar de fora, né? Subir o helicóptero, o drone agora. A grandiosidade do negócio e e meu filho, Diego, sempre muito preocupado com a organização. Eu era louca da abertura, da expansão, do negócio, de avançar. E o Diego me puxando, César, mãe, que bom. Vamos cuidar aqui na organização, trazer um equilíbrio para esse negócio, olhar esses indicadores. E aí eu comecei a olhar o negócio e, graças a Deus, foi um momento, assim, muito assertivo, né? Da gente passar esse negócio e olhar um pouco mais. Isso já foi que ano? 2010? Isso foi em 2007. 2007. 2008 foi 2017. 2017 a praça lá passamos. no Rio Grande do Sul já estava mais madura para vocês. Sim. Mas era o momento de vocês... Era o momento de dar um passo para trás, né? Para poder pegar impulso lá e reorganizar uma praça com potencial enorme, que é a Praça de Porto Alegre. Sim. Né? Todas as dificuldades serviram de projeção para que a gente seguisse ali entendendo as peculiaridades, as necessidades, né? E conseguimos conquistar aquele povo gaúcho que a gente ama hoje, de paixão a terra, as pessoas. Povo trabalhador demais, né? Um beijo pro meu Rio Grande do Sul. Muito. Admiro isso. Vocês são conhecidos como grandes gestores de pessoas. E nós estamos sabendo que o Brasil inteiro está em crise de mão de obra. É verdade. Não se trata do setor ótico, se trata, né, de varejo, indústria. Como é que vocês fazem? Qual é o segredo, né? Que isso vai inspirar outros empresários, porque a gente sabe que vocês são grandes retentores, engajadores. Como é que vocês fazem no dia a dia? Criadores e retentores de talentos. Isso. Joyce, hoje nós também sentimos isso na pele, essa dificuldade de profissionais. Quase um apagão de mão de obra, né? Meu Deus. Verdade. Então, nós resolvemos abrir uma escola, né? A nossa matriz ali na Zenha, nós temos um espaço, nós fizemos uma sala, né, um auditório, uma sala de treinamento, é onde fica toda a nossa matriz, o administrativo, toda a parte comercial, a parte de laboratório. Então, nós temos todas as ferramentas para treinar, para trazer uma profissão para pessoas que nunca viram ótica na vida. Nós contratamos essas pessoas pelo perfil, tá? E nós vamos desenvolver essas assim pessoas. Como você foi desenvolvida. Assim como eu. Então, eu trago essa experiência lá da Ótica Brasil, que eu entrei sem saber nada. Mas eu tive um mestre, eu tive a oportunidade de receber informação, de ter conhecimento. E a mesma coisa hoje nós fazemos com essas pessoas, né? Eu conto bastante com a indústria também, né? Para levar a informação desses novos materiais, de tanta tecnologia, mas o beabá, né, da ótica, nós temos dentro de casa. Nós temos tudo ali, né? Nós temos profissionais das áreas, nós contamos também com as ferramentas da Diniz Franchise, carinhosamente chamada de IDF, a Universidade Diniz. Então, todo colaborador que é contratado, ele tem um prazo para a faculdade, ele tem um prazo para os módulos, todos é acompanhado pela nossa gestora de RH, a Adriane, né, que me ajuda a cuidar dessas pessoas. Então, nós damos uma profissão e nós temos, assim, escudeiros fiéis, tá? Tem um custo isso, claro, mas nós olhamos como investimento, né? Investir no intelecto dessas pessoas. Tem pessoas que testemunham e dizem, Dona Rita, eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar. E elas são apaixonadas pela cultura da Diniz, pelo projeto em si. E essas pessoas, elas têm uma carreira dentro da empresa, né? O plano de carreira é feito lá. Então, hoje nós temos gerente de vendas que começou nesse projeto. Mas olhando até lá para trás, nós temos um gerente de venda que começou como ajudante do pedreiro, né? Sim. Olha. Então, nós sempre
trouxemos para essa gestão, né, as pessoas. O olhar nas pessoas, o foco nas pessoas, dar oportunidade dessas pessoas se desenvolverem e terem uma profissão. Que lindo. Então, a gente traz para a gente esse compromisso que nós somos agentes de transformação. Agentes de transformação. Transformar a vida dessas pessoas. Verdade. Porque eu brinco que eu digo para as meninas, tem 3 formas de você ganhar dinheiro. A primeira é ganhando na loteria, aí tem que ter muita sorte. Vou fazer não basta vou fazer um sorte, corte tem que ter disso, outras peraí. coisas. 3, vamos lá, que a gente vai fazer um corte disso. 3, A segunda é casando com um homem rico ou uma mulher bem rica, que também tá difícil. tá difícil demais e cada vez mais difícil. Olha, até bons trabalhadores tá difícil, né, Paulo? Imagina Exato, rico, imagina. né? E a terceira é trabalhando. Exatamente. Então, eu digo, Essa vamos é a opção. aprender, tá aqui a Essa, oportunidade. com certeza. A gente investe num salário, em todas as normas dentro, eles ficam tudo dentro da CLT para aprender. Eles vão para lá para isso. Certo. E tornam-se colaboradores, assim, leais, que permanecem na empresa. Sim. Com a O nosso cultura de turnover vocês. é muito baixo. baixíssimo. Que maravilha. Acontece mesmo das pessoas dizerem assim, olha, não é o que eu quero para minha vida, eu não me... Sabe? E a gente dá essa abertura, traz essa leveza para o projeto. Sim. Mas é como nós temos conseguido Que manter, legal. né? Que tem horas que a gente está até exportando essas pessoas da Diniz, porque a gente não consegue absorver todo mundo. E já teve gente que saiu do seu guarda-chuva que virou franqueado? Já 7, o número da Olha. perfeição. Eles fizeram a jornada dentro da sua rede, se Sim. tornaram até gerência Sim. e viraram hoje empresários. Empresários. Hoje legal. passaram pelo Grande Chance, foram aprovados, que hoje tem esse projeto, Sim, né? o Que a Grande Chance, franquia... a Ariane falou até. que a franquia faz esse filtro. Sim. E é por isso que essa empresa permanece, né, Perfeito. Joyce? Porque é uma empresa feita de pessoas. Eu falo que é a democracia da Diniz, uma empresa feita de pessoas, Sim. com pessoas para pessoas. pessoas, né? Sim, sim. E isso traz essa longevidade para essa empresa. Perfeito. E nós temos contribuído, né, com pessoas para supervisão de campo. Eu já mandei 2 supervisores, 7 pessoas que hoje são franqueados, e é um orgulho pra gente, né? Mesmo. Saber que nós fazemos parte, Sim, assim como transformação. o Arione Diniz faz parte da minha história, o Aécio faz parte da história do César. Verdade. Nós também podemos influenciar, né, na história Perfeito. dessas pessoas. Não, maravilhoso. E só eu quero colocar aqui que dentro desse cenário, dessa escassez, né, de boa mão de obra, de material humano, em que infelizmente atinge todos os segmentos. Essa é uma triste realidade. Nós acabamos desenvolvendo isso. Às vezes a gente sai, né, para fazer uma coisa e outra, enfim. E nós somos consumidores também. Todos nós somos consumidores. De alguma coisa, de muitas coisas. Exato. E quando nós somos bem atendidos, né, eu sempre comento, eu disse, poxa... Dá uma olhadinha. Eu dou uma olhadinha assim, eu digo, poxa vida, essa moça, né, tem potencial para ser uma consultora, né? Esse rapaz, né? Então tem sempre esse olhar, sabe? De buscar, porque a gente ainda encontra. E quem é bom, eu sempre digo isso, quem é bom está no mercado. Tá. Independente do segmento. Verdade. Sim. Está no mercado. Quem é bom é visto. Exatamente. Está Gosta de dentro. trabalhar, Exatamente. gosta de fazer. Está dentro da roda gigante. Perfeito. Tá ali. girando. E está girando. Então eu sempre observo, a Rita também observa, diz, poxa vida, que moça mais simpática, mais carismática. Poxa vida, atendimento que gostoso. atendimento. Exatamente. Eu procuro. Ultimamente eu mais mostro, né? Olha, Rita, poxa, que rapaz bem apessoado, né? Bem apresentável. Poxa, de repente dá um cartão. Que tá né? feliz, que faz uma coisa bem feita. Exatamente. Independente do que ele esteja fazendo ali. A gente vê que ele faz com zelo. Com zelo, né? boa, Que eu isso, gosto dessa palavra. Isso é Zelo. importante. Com zelo, faz com alegria. Né? Isso. Porque Dedicação, exatamente. né? Porque atender por atender, todos nós podemos fazer isso. Né? Mas quando você atende com alegria, com zelo, quando você proporciona uma experiência através do teu atendimento, Sim, isso realmente... Você deixa uma marca na E pessoa. isso deixa uma marca, traz uma satisfação Verdade. muito grande. Vai além do consumo. Sim, sim. Ô, Vai Júlio no César, consumo. aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal.
como é trabalhar ao lado de uma mulher furacão que nem a Rita. Trabalha nos 380 volts. Ela é intensa, 24 horas, pilha alcalina, Duracell, pilha não acaba. Maraduca. É a Duracell e já com uma na reserva ali. Como é esse desafio? Porque vocês estão 20 anos juntos. É verdade. Essa dinâmica, essa sinergia de vocês funciona bem. Bom, é impossível não, dentro dessa trajetória, não termos algumas inconformidades. Né? Isso é elementar, né? Sim, elementar. Então, o que é que acontece? Lá atrás, logo no início da nossa chegada em Porto Alegre, realmente foi tudo muito intenso, muito corrido. E eu vivia, né, um tanto quanto puxando um pouco. Eu sempre dizia, pô, Rita, a gente veio para ficar aqui. Né? Poxa, a gente veio para ficar. Vamos fazer a coisa de maneira paulatina, vamos passo a passo nisso, né? Para que a gente possa crescer e não inchar. Boa, verdade, boa, uma boa. diferença. Isso, exatamente, porque o inchaço te dá uma falsa noção de crescimento, te dá uma falsa visão, né? É a velha miragem, né? Pô, tô crescendo, não, mas tu tá inchado, qualquer... É verdade. Tava só inchado. É verdade. Então a Rita era porque ela nesse processo, ela mudou muito nessa caminhada. Uau. Mudou muito. Amadureceu. Isso, ou seja, com o amadurecimento você passa a conhecer os atalhos do campo. Verdade. Né? Isso é inevitável. Mas realmente a Rita ela é essa mulher forte, essa mulher pujante. Sim. Ela é uma locomotiva. Né? Ela é uma locomotiva, tá? E a gente tem também que ter esse time, né? De entender que cada um tem a sua natureza. Certo. Tem a sua forma de ser, né? Certo. E durante algum tempo, né, nós tivemos alguns embates, algumas inconformidades, algumas desinteligências. Faz parte. Entendeu? Mas a gente sempre procurou driblar isso aí, né? Porque, repito, cada um de nós temos o nosso time, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de fazer, né? E a gente tem que respeitar. E aprendemos a respeitar o espaço um do outro. Né? E isso só vem com o tempo. Só vem com o tempo. E você realmente amadurecendo também a questão da tolerância. Tolerância. Boa. E que é uma palavra que isso tem que fazer parte da vida da gente. Né? Você tolerar, você respirar, você contar até 10, se possível até mais 10 novamente. Porque não é fácil. Como eu disse, a Rita é essa mulher forte, marcante, que no negócio realmente ela tem muito afinco. Ela mergulha mesmo. E eu sempre me vejo disposto, eu sou um parceiro, sou um ajudador, estou junto, tenho que procurar entender isso aqui, né, tenho que procurar me posicionar, que é importante, né, em prol do bem maior. Em prol do bem maior. Sempre. Então a gente... E nisso temos aí já essa longa caminhada, Quase né? 21 anos. Quase 21 anos. Mas tinha que ser ele, Joyce. Né? Porque eu tive um relacionamento antes, ele também, né? E a gente, mesmo eu ainda imatura para o relacionamento, porque eu sempre vi o César é um pilar na minha vida. Uau. Ele é uma coluna muito forte, né? E eu brinco e digo, meu amor, só você para me aturar. Né? Porque teve um momento, Joyce... Olha, isso eu digo mesmo do Paulo. O pessoal fala que ele vai direto pro céu para me aturar. Quero te dizer que já me falaram isso, mas Joyce, mas assim, ó, Deus é misericordioso. Certo. Porque Deus preparou o César para a gente se conhecer no momento certo da nossa vida, Perfeito. Né? Saindo os dois machucados de um relacionamento e a gente se encontra. E eu te falo que eu creio que o César foi o meu primeiro amor. Ai, que lindo. Olha, Uau. O meu primeiro amor. revelações Eu tive outros públicas. relacionamentos, mas ele foi assim, o meu parceiro de vida. Sim. O César topa tudo comigo, com ele eu não carrego peso, com ele o meu fardo é mais leve, Ele te sabe? protege, né? É a minha, eu brinco, eu digo que ele é o meu guarda-roupa. Tipo, Ele me abraça. fecha, ele me abraça, e com ele eu sou segura. Sim, né? sim.
sim. falando aqui do plano, Sim. com ele eu sou segura. Que Isso mágico. Bom. Nós mulheres precisamos nos sentir essa Isso, proteção. isso é importante, né? A gente ter essa percepção, né? E como eu falei, parceria. Parceria. Em qualquer âmbito de nossa vida, é importante a gente ter e saber entender os momentos, saber entender as dificuldades, as inconformidades, as diferenças, né? Para que a coisa ela não trave. Ela tem que ter uma fluidez, né? Eu estava ouvindo o Júlio César falar, e ele é muito sábio com as palavras, né, Sim. Júlio? Obrigado. Isso é coisa de locutor, mas é uma coisa de uma pessoa estudiosa, Muito sábia, obrigado. né? E as colocações das palavras dele são muito precisas. Muito Gostei obrigado. demais, Obrigado. gostei demais. Ontem estávamos falando com uma pessoa que já foi entrevistado nosso do podcast, que é o engenheiro, empresário, o pastor Marco Yamin, Sim. um abraço para ele. E ele falou o seguinte, que muitas vezes nós facilitamos o trabalho do maligno, do oponente das nossas almas, né? Que é o próprio, né? Sim. Não vou falar o nome Sim. dele aqui, mas Sabemos ele tá de sempre quem querendo fala- de quem atrapalhar estamos nossas falando. vidas, quase com os ins da nossa vida, né? Inseguranças, Aham. infidelidades, Instabilidades. inveja. Incertezas. Ele falou assim, Inveja é um incerteza. problema muito Então, assim, grande. olha, o ser humano facilita demais o trabalho, né? Do seu oponente, Sim. dando lugar. Então, nós temos que nos vigiar e blindar de forma a não permitir esses ins, né? Sim. Então, eu achei muito interessante. Interessante essa. E ele estava me essa- falando uma coisa que eu vi em vocês, uma característica. Ele falou assim, uma das sementes mais poderosas que existem é a gratidão. A Rita começou falando da gratidão, do como ela era grata ao Diniz, ao Vidal, ao seu Pereira. Você começou falando da gratidão. Sim. Essa gratidão é uma Verdade. semente, É. porque do momento que vocês sabem reconhecer a fonte, quem ajudou vocês, aqueles que vêm depois de vocês vai frutificar isso, essa característica. Então eu tenho certeza que essa rede de pessoas que vocês possuem, com esse engajamento, essa fidelidade, tem a ver com a semente de gratidão que vocês plantaram. É verdade. Muito lindo, É. viu? E Parabéns. Deus, ele se agrada de um coração generoso, né? De um Generoso. coração quebrantado e generoso, né? Generoso, verdade. Isso é muito importante, termos essa consciência, né? Olhar generoso será abençoado, tá? É um Exatamente. versículo, Isso. provérbio, Uhum. provérbio. Isso, exatamente. E Muito lá em bom. Mateus também fala que se os teus olhos forem bons, Todo o teu corpo. todo o teu corpo terá luz. terá luz. Olha, tudo a ver com a gente, né? E é, Os olhos, né? isso que nós trazemos para nossa vida, Que né? legal. Quando nós olhamos para as pessoas, Uhum. né? Nós já conseguimos vê-las no primeiro olhar, né? Uhum. Na primeira entrevista. Uhum. A Até gente já porque os olhos são as janelas, janelas da da alma. alma. Pelo olhar, a É. gente vê a alma da pessoa. Nós já verdade. conseguimos projetar essas pessoas, né? Uhum. É claro que no aprendizado, né? Porque até a gente encontrar um ponto de equilíbrio nessa didática do desenvolvimento das pessoas, a gente também errou, né? Colocando claro. as pessoas certas no lugar errado ou vice-versa. Verdade, Ah, é verdade. verdade. Mas chegou um tempo, né? Que nós conseguimos realmente abrir os olhos para isso e hoje essas pessoas, elas trazem exatamente essa palavra de uma maneira muito real para a gente dentro da Aham, empresa. aham. Porque os prêmios que nós recebemos, né? A mensagem de um cliente, a nossa avaliação no Google, né? Uhum. Tudo parte daquelas pessoas. Uhum. Olha a luz que elas trazem para dentro da empresa, Uhum. né? Através do atendimento, através do conhecimento técnico, através da fidelização. Uhum. Elas são fiéis àquele cliente, Sim, né? Porque e para que alguém vice-versa. seja fiel a você, você tem que ser fiel em primeiro lugar. Sim. E tudo que a gente recebe, né? O cliente, quando ele permanece na empresa, a jornada da compra do óculos, ela é muito longa, Longa, né? Muito. Mas a gente consegue ter algumas intermediações nesse processo e são as pessoas que São as fazem isso. pessoas. Nós não seríamos nada, não chegaremos Sem até equipe, aqui é. sem esse time. É Então, eu verdade. quero mandar um beijo muito Aí. carinhoso para o time de Porto Alegre, Uhul. né? E para todas as pessoas que já passaram aqui, né, na nossa caminhada. E continuem sendo luz por onde vocês passarem. Verdade. Jogue luz na vida de outras pessoas. É Sim, verdade. É sim. sobre É. isso. É sobre isso, né? sobre É sobre Não, e o isso. sucesso, a perenidade do negócio
está diretamente ligado à fidelização dos colaboradores e à fidelização dos clientes, dos consumidores, porque hoje vocês construíram uma carteira lá, né, de trabalho ao longo desses 20 anos. Não foi um dia, um ano, 2 anos. Muita gente que... a gente viu nesses últimos, depois da pandemia, muitas óticas abrindo, novas. Sim. Mas que não estão vendo, tendo esse olhar cuidadoso de saber fazer com carinho, com qualidade no atendimento e nos produtos. Porque estão achando que é vender oportunidade. Isso não pereniza, né, Paulo? Porque no final, existe uma pessoa para comprar um óculos e uma pessoa para vender um óculos. A IA não vai fazer isso por você. Não vai. Porque a IA não olha para você. Não. Ela pode até levantar números, dados, funções, logaritmos, algoritmos. É verdade. Mas, na essência, a vida de vocês e até no próprio DNA da Diniz é pessoas cuidando de pessoas. Isso é verdade. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho feito para outros empresários, não no podcast somente. Quanto do tempo de vocês está no salão? Eu sei que vocês têm um time administrativo que faz tudo, né? Vocês estão podendo estar longe, mas hoje vocês têm um tempo de passar no salão das lojas, se encontrar, olhar no olho? Eu falo que é a melhor terapia que eu tenho, Joyce. É mesmo? É a melhor Você terapia. gosta ali no Joyce, salão? eu amo. Eu sou das pessoas, sabe? Sem dúvida. Eu gosto de conhecer, de saber da história, de contar um pouco da minha história, né? Então, eu ainda consigo, apesar de todas as responsabilidades, né, que nós temos, todas as nós atribuições, conseguimos ainda. São muitas atribuições, são muitas demandas, você tira um tempinho né? para isso. Mas eu tiro. Para mim é vital. Para mim é recarregar minhas energias, né? Renova. Tocar no cliente, né? Poder trazer uma solução. Joyce, eu adoro resolver um problema. Eu amo resolver um problema. Gosto né? de roer o osso. Eu gosto, porque é a solução, é ver a satisfação, é o brilho, é um pedido de desculpas do cliente, porque muitas das vezes e nem é para pedir desculpa, porque o nosso papel é trazer solução desde o momento que ele nos escolhe. Resolver o problema dele. Concordo. Então, isso me fascina até hoje, sabe? O chão de loja é vida para mim. Né? Eu recarrego as minhas baterias, eu renovo a minha energia e é incrível quando eu chego nas lojas, as meninas dizem assim para mim: ai, dona Rita, a senhora tem que vir aqui todo dia, são muitas unidades, né? São 16 lojas. Você então, inspira elas. E a senhora tem que vir, porque quando a senhora vem, a loja enche e É tal. impressionante. Mas é incrível, eu tenho essa Isso sinergia, é graça, é a graça é de verdade. Deus sobre a minha vida, e eu agradeço a Ele e eu peço para Ele: Senhor, nunca retire isso de mim, como Davi, né? Senhor, não retira, tira tudo de mim, mas não retira o teu espírito. Sim, é isso que eu peço pro Senhor. Você sabe que a pessoa iluminada, primeiro que, né, tem uma frase que fala assim: olharam para ele e foram iluminados, né? A pessoa iluminada, né, quem olha para Cristo e é iluminado, ela vira um farol. E ela vira essa iluminação, ela atrai. Por isso que você fala, e não se trata somente da tua loja. Você vai numa loja que tá vazia, um restaurante, começa a chegar gente, né? Assim, então tem muita gente que fala: nossa, eu vou para o lugar tá vazio, começa a chegar consumidor, vem, porque essa luz atrai, né? E a gente tem que fazer o máximo para escolher estar perto da luz e se afastar das coisas ruins, né? Essa luz, ela muda o cenário, muda né? O cenário. Ela muda, pluralizando, ela muda os cenários. E falar em mudar chega, cenário, onde a gente vai, ela muda. nós não podemos deixar de falar, né? Porque a gente olha para a situação do Brasil hoje, a gente se entristece. Não é verdade? Verdade. Porque, assim, o Brasil é um país de tanta riqueza, né? Como o Paulo Guedes falava, né? O nosso ex-presidente, assim, um país que era para estar na segunda posição mundial, primeira posição. É verdade. A gente se entristece hoje, só que a gente não pode se levar, né? E nem se acomodar. Nem se entregar, acomodar, a gente se não pode se entregar. Exato. Existe cenário e Existe existe a cenário. sua reação ao cenário. Exatamente. É a lei da ação e reação. Sim. O que está, né, no mercado não pode reger, né, os nossos negócios. Então, a gente precisa, com essa fé e determinação que vocês têm, né, de dar uma direção, porque eu vejo hoje que as pessoas estão sem direção. Seja empresários, seja consumidores, as pessoas estão perdidas, né? Falta uma identidade e falta assim, para onde eu vou?
que vai acontecer nessas eleições? O que vai, né? A economia, a gente tem dados oficiais do IBGE, do varejo caindo, a inflação subindo. Tudo isso são indicadores reais. Sim. Mas nós, como empresários, nós como gestores e responsáveis por famílias e vidas, nós não podemos nos deixar levar por esse tipo de pessimismo, negativismo, porque a gente tem que agir de uma outra forma. E vocês, como é que vocês estão fazendo para a rede de vocês? Joyce, nós passamos alguns momentos, eu preciso contextualizar para me responder, tá? Uhum. Nós passamos momentos muito delicados. A pandemia foi geral. Verdade. Depois nós tivemos uma enchente lá em Porto Nossa, Alegre. é Foi verdade. uma tragédia. Tem E aí- 3 anos isso? 2 anos? Foi 2 anos. 24. Foi 24. 24, né? E nós tivemos pessoas próximas que perderam tudo, Sim, pessoas que morreram, perderam a Sim. vida, Sim. né? nessa enchente. E foi muito difícil, assim, mas a graça de Deus, ela me basta, Sim. É sabe? verdade. Eu me agiganto nesses momentos mais difíceis. Joyce, é incrível Uau. como eu consigo, e assim, não é, eu não vou dizer que é mérito, Sim. tá? sou eu, É uma né? característica. Aham. Quem Sim. sou eu, né? Sim, É uma característica minha. sim. Diante do Quanto- gigante, você se torna... Quanto mais difícil, Verdade. eu vou lá e consigo reverter o quadro. Uau. É muito característico meu. Certo. Foi assim na pandemia, foi o momento que nós mais crescemos em Porto Alegre, foi no momento da pandemia, Uau. tá? No momento Superação e superação resiliência, assim, né? total, Verdade. total. As pessoas na pandemia não querendo trabalhar, e eu indo na casa dos colaboradores, explicando a necessidade. Nós fomos Ah, considerados você fez essenciais. isso? Fiz isso, assim como nós ajudamos os colaboradores que estavam Sim. no momento de maior fragilidade, Sim, né? sim. Nós pegamos na mão de todo Sim, mundo, sim. mas nós também fomos na casa daqueles que quiseram se resguardar. É. Mas a gente entendia que era um momento absurdo para todo mundo, Certo, né? certo. E no momento que nós, César, a gente precisa abrir a loja. Nós perdemos uma loja em São Leopoldo, Uau. né? Nós Na enchente? na enchente, nós Ah. ficamos com 3 lojas no centro fechada, porque a água invadiu Porto Alegre, Sim. o centro de Porto Alegre. Sim. Era um cenário de guerra, Sim. né? Mas eu disse, bom, nós vamos usar nossas armas, Sim. né? E foi o momento que nós conseguimos começar a vender online, engatinhando mesmo, porque nós não tínhamos o conhecimento. Sim, foram E, empurrados nós pro atendimento. foi uma onda que nos levou Nossa. mesmo, né? Aham. E nós nos fortalecemos, pegamos um na mão do outro e graças a Deus nós conseguimos superar. Uau. Então, assim, o conselho que eu deixo aqui, sabe? Eu sei que é muito fácil pensar em desistir, né? É muito É fácil. o caminho mais fácil. É o caminho digamos, mais né? curto, É. né? Mas eu falo assim que se você tem fé, Uhum. né? E você colocar a tua espiritualidade, eu não estou falando de religião, Não, tá, Joyce? Espiritualidade. Eu estou falando de espiritualidade, tá? A tua conexão, Com Deus. né? Porque as estratégias, elas vêm de lá, Uhum. né? Eu não sou ninguém, eu já entreguei a minha vida, o comando, o Uhum. negócio é dele e eu sou aqui, nós somos os condutores, né, Uhum. aqui. Isso é verdade. Mas todo fio vem de lá. Uhum. Então, é lutar, Uhum. é arregaçar as mangas, Uhum. é remar na contramão, Uhum. tá? É usar estratégias que talvez você nunca imaginou dar certo. Tem hora que nós fazemos algumas loucuras, o César fica com medo. César, mas vamos, a gente errar faz parte do aprendizado, Sim. né? Mas vocês chegam à concordância sempre. Concordância Sim, sim. sempre, Aham. né? Antes, nós tivemos a fase que eu meti o pé na jaca. Hoje não mais. Hoje não, Tá. né? Eu ouço a sabedoria. E hoje eu entendi que nós somos uma só carne, Perfeito, né? perfeito. Então, é nosso o negócio. Então, todos os erros, acertos é da nossa responsabilidade. Perfeito. Mas, assim, as dificuldades, elas vão vir, né? Nós estamos aí nessa transição aí que nós não sabemos o que vai acontecer nessa reforma tributária. Nós estamos somente enchendo os contêineres de informação, mas e se permanece o mesmo governo e se muda, como é que Pois vai é. ser? São incertezas. São né? muitas incertezas, Sim. mas a gente tem que abrir a loja todo dia, Sim. cativar o cliente todo dia,
a venda como consequência, que eu digo que a venda é consequência de todo o trabalho que a gente faz, né, para manter esse cliente, e apostar que o Brasil vai ser melhor, Sim. e acreditar que as pessoas É. vão ter lucidez, tá, para governar melhor. Nós Verdade. precisamos disso, né? Aliás, um dos papéis do cristão, né? É orar para que tenha bons governantes, que os Isso. governantes Sim. tenham sabedoria, E né? a gente faz isso Toma todo decisão, dia, verdade, né? é verdade. Porque a Bíblia nos Abençoa, até ensina, pra abençoar abençoa eles, os né? governantes para que eles façam leis mais justas, E não tomem decisões oprime o bons povo. para não oprimir o povo, o órfão, a viúva, o necessitado. Isso é verdade. Então, o papel do cristão é orar sim pelo governo e não se isentar, né? Porque os maus prosperam quando os bons se calam. Se calam. Não é isso, Paulo? É, Então, isso os é bons verdade. precisam saber se posicionar, se manifestar, né? Sim, sim. Mas ainda mais, Joyce, complementando, olhar para o teu negócio, né? Olhar para os indicadores, Boa. olhar para o fluxo de caixa, olhar para os impostos, Sim, né? sim. Que é importantíssimo. É pesado, Então, né? Grande dor pesado, desse momento. pesado. carga tributária, Muito né? pesada. Nós Sangra, né? tivemos algumas Sangra, mudanças na empresa e a gente está sentindo isso na pele, mas Nossa. desistir não é opção. Não é opção. Né? Não. É remar a favor, É. não é contra, é a É. favor, porque a gente tem que manter esse equilíbrio, essa empresa viva, funcionando, verdade. com pessoas alegres, felizes e o cliente satisfeito. Isso é o mais importante. A É empresa é um lugar, um ambiente de transformação de vidas. Nós temos um papel muito importante e nós não podemos, né, jogar no colo nem do governo, não, a empresa é um lugar de transformação, um lugar social. Sim. É um lugar onde a gente ensina princípios, valores, forma cultura, desenvolve caráter. E é verdade, muitos que começaram primeiro emprego. Sim. É o lugar onde eles vão aprender pro resto da vida. Verdade. O que é bom, o que é certo, o que é direito, né? Então, nós, como empresários, eu falo que o empresário é heróico, a gente sabe que é heróico. Quem tomou a decisão por ser empresário, neste lugar de ser empresário, você não tem o direito de desistir. Não tem. Não pode nem pensar Desanimar, mais. Foi uma esmorecer. escolha, Foi né? uma É uma escolha. Uma decisão. Então, você tem a responsabilidade de caminhar por fé, porque muitos estão olhando para você. É que nem Sim. quando viram pai e mãe, né? Não queríamos ser, mas viramos, agora vai. Agora Não dá pra voltar vai que atrás. é tua, que a responsabilidade é tua. Centenas, dezenas de famílias dependem Sim. de você. Verdade. E você, como empresário, não desista. Persevere. Você é essa Rita e Júlio César, vocês são essa figura de pessoas perseverantes, viu? É importante. Resilientes. É importante, né, a gente ter esse olhar, porque existe um encargo, né? Sim. Então, quando temos um encargo, a gente tem que realmente abraçar e, dentro de todos os cenários possíveis, a gente buscar, pedir a Deus e buscar o discernimento. Discernimento. Eu gosto muito de utilizar esse termo, né? Discernir. É importante Discernir. saber Discernir. Sem discernir. dúvida. E é um dom. Mais Sim, importante sim. do que conhecer. Sim, exatamente. É verdade. Exatamente. Para que dentro desse discernimento a gente faça as melhores escolhas, Boa. a gente tenha, acima de tudo, serenidade, sobriedade, a tranquilidade, Sim, para que a gente possa visualizar qual o melhor caminho verdade. para que a gente possa trilhar. Né? Eu já percebi aqui que a Rita é aquela que desbrava, avança, e você é a sabedoria, a voz da sabedoria que dá o equilíbrio. O conselheiro, né? Aquele que dá, né? a Sábio, gente- né? Sábio. A gente procura. Cada um de nós temos as nossas características, né? A nossa maneira de Raridades, ser, né? o nosso jeito de olhar, enfim, de sentir, que também é importante. Sim. E eu sempre prezo por essa característica, né? De estar observando. Aham. Né? De enxergar, além de ver, enxergar. Procurar O enxergar. que tá Exatamente dentro, né? o que é que eu estou vendo, procurar entender, Certo. procurar desmistificar Certo. aquele cenário que às vezes é nebuloso. É. Independente de qualquer situação, tem coisas que se apresentam em nossa vida de maneira nebulosa. Aham. Então a gente, dentro dessa nebulosidade toda, a gente tem que buscar tirar essa névoa Aham. para que possamos caminhar, né, em um pavimento seguro. Seguro. Isso é importante. Sim,
Muito bom. É isso aí. Gostoso demais conversar Muito. com vocês. Aprendemos muitas coisas com vocês. O nosso público também, com certeza, se inspirou na jornada de vocês, de superação, de serem empreendedores, serem desbravadores. Verdade. E de ter esse coração, de apesar de toda essa garra, essa persistência, nunca deixou de ter esse coração para as pessoas. Sim. Acho que E a humildade, né? olhando para você, a gente enxerga e sente isso. É. O coração, o amor de fazer o que gosta de fazer. Sim. De cuidar das pessoas com muito carinho. Sim. Se eu pudesse dizer, é um segredo do trabalho de vocês. Amém. Mas a gente Muito também obrigado. se inspira muito aqui na Com GO. A certeza. gente sabe do trabalho que vocês fazem aqui com as pessoas, essa preocupação, né? O carinho que vocês colocam dentro, e isso reflete na gente como cliente, né? Também. Uma empresa que está sempre antenada com as mudanças do mercado, preocupados em agregar conhecimento para a Sim, gente também, sim. né? Trazendo a informação ali na ponta, os produtos maravilhosos que vocês Com trazem. muito né? carinho, com muito cuidado. E é a um gente orgulho faz. para a gente ser um parceiro da Gratidão, GO, né? E a gente E a leva o recíproca nome de também. vocês ali através dos produtos maravilhosos, né? Que nós Sempre. temos ali nas lojas e que agrada aquele que é o responsável por todo o sucesso do negócio, que é o nosso O cliente. nosso cliente. né? Não, Exatamente. Isso é e a verdade. sua equipe é uma equipe que gosta muito da GO e eu fico muito feliz. é Gratidão à verdade. equipe que você formou, viu? O carinho, o amor. Muito obrigada, Que né? carrega isso daí. Carrega, Isso é- multiplica. Isso faz toda a diferença, Faz né? toda a A gente diferença. sabe que dentro de um mercado tão cheio de oportunidades, bons produtos, os nossos concorrentes ou parceiros de Sim, todos mercado, podem ter, eles vão existe. apresentar. Sim, né? sim. Mas o que vai fazer a diferença mesmo são as pessoas. São as pessoas, Elas fazem a sim, diferença, positivamente ou negativamente. Verdade. Exatamente. E eu quero aqui deixar um recado, enfim, um pensamento. Nós sempre nos preocupamos, em primeiro lugar, com o nosso cliente interno, com o nosso público, com os nossos colaboradores. Sim. Né? E é muito importante que o empresário ele tenha esse olhar, Uhum. ele valorize, ele consiga trazer para o seu time Uhum. esse cuidado, esse carinho, oportunizá-los, porque colaboradores felizes, Aham. eles produzem mais Verdade. e lá na ponta Aham. eles vão deixar o seu cliente muito mais feliz, muito mais Sim. satisfeito. Verdade. Sabe? Então, essa é a nossa maneira de Aham. ver e viver o negócio. Boa. A gente cuidar do nosso cliente interno com todo carinho. Decepções vão acontecer, Sim. é do processo. Sim. É do processo. Mas a gente sempre procura cuidar, né, dos nossos colaboradores, às vezes como filhos, né? Aconselha, Todos filhos. a Rita tem Ah, com muito certeza, esse ela tem abraço, esse sabe? Tem essa maternidade. É bem assim. É verdade, E- verdade. Vem cá, meus É bem filhos, assim. te falar. Mas eu conheci um amor maior, que é o amor de vó, Ah, né? sim. Mandar um beijo pro Henrique, pro Pro Rafa, Rafael. meus netos Ah, queridos. O novo lindo. combustível da É nossa isso aí. vida, Sim. Joyce. E também pro Miguelzinho, né? Ai, pro Miguel Pro também. Miguelzinho Oh, também. que lindo. São 3 É, netos são já. 3 né? netos, exatamente. Maravilha. Maravilhoso. É isso aí. Então, Mas E obrigada. muito grata por você Obrigada estarem por aqui. tudo. Obrigado. Nós Muito aqui feliz agradecemos. mesmo Demais. em estar aqui com vocês. Foi gostoso Obrigado. demais. Obrigada. Demais, Foi demais. ótimo. Você que está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever, curtir, Compartilhar. comenta e compartilha. Compartilha Sabe, para que pega mais esse pessoas... vídeo para aquela pessoa, aquele chefe, aquele amigo que é durão, que não cuida das pessoas, só olha planilha, só Ah. olha Só olha números. produto e número, e Números. manda esse vídeo e fala assim, olha, empresário de sucesso cuida do coração das pessoas. Boa, boa. Exatamente. Compartilha. Obrigada. Pessoal da Ótica Diniz, nosso Sim. muito obrigado pela parceria. Obrigada. Gratidão, viu? Bom Obrigada. demais. agradecemos. Obrigado Ó, pela presença. Beijo. Dá um beijo, Obrigado, joga aqui pro pessoal. outro Tchau, também. tchau. Deus abençoe.